A Akatsuki é uma das organizações mais temidas e controversas do universo de Naruto, que juntou os renegados mais poderosos da época em prol de um objetivo em comum. Porém, vale citar que cada ninja que entrou para essa organização entrou com idades totalmente diferentes e motivações distintas, mas todos tiveram destinos um tanto quanto parecidos, cobertos de conflitos, lealdades quebradas e mortes drásticas. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês a idade que cada membro entrou para Akatsuki e a idade que cada um deles morreu. Lembrando que eu não garanto todas as idades estarem certas, até porque teve muita coisa que não foi confirmada, mas baseado em pesquisa eu vou trazer esses números aqui para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, eu sou o Animaro e bora para esse vídeo então. Começando pelos fundadores da Akatsuki, desde a época que a organização ainda era do bem, temos aqui o Yaiko, a Konan e o Nagato. Então começando falando sobre o Yaiko. Bom, Yaiko era um dos fundadores originais da Akatsuki que se juntou com Nagato e Konan lá na Vila da Chuva e inicialmente seu objetivo era buscar a paz para Megakuri, reunindo jovens para lutar contra forças opressoras da aldeia. E nessa época ele tinha exatos 15 anos de idade. Porém, durante um conflito contra o líder da Vila Anzo da Salamandra, como muitos de vocês já sabem, Yaiko se sacrificou para proteger e garantir a vida de seus amigos Nagato e Konan, que acabaram sobrevivendo, embora um tanto quanto traumatizados. Onde sua morte foi o catalisador para a transformação da Akatsuki em um grupo de jovens idealistas para uma organização radical sob a liderança de Nagato e também Tobi. Onde o Yaiko morre com apenas 18 anos de idade. E como já Konan e o Nagato, sendo eles os sobreviventes, entraram para a organização, ou melhor, fundaram a organização com a mesma idade do Yaiko, 15 anos. Porém a idade que eles morreram foram diferentes, até porque no caso do Nagato. Bom, após cometer vários tipos de atrocidades, controlando os 6 caminhos de Pen, inclusive fazendo várias vítimas ao fim do massacre que ele fez na Vila da Folha na sua invasão, após ele usar o Rin Tensei do seu Rinnegan e reviver as suas vítimas de Konoha. Nagato acabou sendo morto através do uso desse poder, mas não antes de realizar um ato final de redenção, onde sua morte não só significa o fim de uma busca por paz, mas também foi um ponto de virada da Akatsuki, já que a partir dali Nuvem Vermelha não significava mais tanto perigo, até porque quase todos os membros já haviam morrido, onde Nagato morre após a sua lendária luta contra o Naruto e após reviver as vítimas de Konoha com 35 anos de idade. Já a Konan, que viveu por muito tempo ao lado do seu amigo Nagato, como eu já disse, entrou na organização com 15 anos. Porém a sua luta final contra Obito foi muito marcada porque ela aconteceu logo após o Nagato ter morrido. Onde a Konan usou toda a sua habilidade com o papel para criar um ataque mortal que evitaria todo tipo de defesa do Obito, que na época se proclamava como Madara. Mas Obito tinha ainda uma carta na manga, que era o Izanagi, e dessa forma ele conseguiu sobreviver a esse ataque da Konan, posteriormente matando-a com Noite da Akatsuki, que na época tinha 35 anos de idade. Assim como Nagato Shinda. Indo agora para os outros membros da organização, temos aqui o favorito Itachi Uchiha. E o mais interessante de tudo é que Itachi entrou para Akatsuki como uma das figuras mais jovens e enigmáticas da organização, onde inicialmente ele foi enviado para a organização, supostamente como um espião de Konoha. Mas seus reais motivos foram revelados tempos depois, e então Itachi entra para a organização como um prodígio após massacrar todo o seu clã com apenas 13 anos de idade, ficando na organização até que por um tempo razoável após a morte de Itachi nas mãos de seu irmão Sasuke. Essa foi uma das cenas mais trágicas de toda a série, onde sua morte foi concretizada quando ele tinha cerca de 21 anos de idade. Kizame Oshigaki, sendo um dos membros mais leais e também um dos membros que ficou por menos tempo dentro da organização. Kizame foi um membro muito poderoso da Akatsuki, conhecido por sua grande habilidade com técnicas aquáticas e também por suas altíssimas reservas de chakra, onde ele era um ex-membro dos 7 espadachins da névoa e possuía uma espada, a Sameada, que era praticamente viva e lhe concedia muito mais poder. Então, já com todos esses artifícios, Kizame entra para Akatsuki com cerca de 29 anos de idade, ficando por pouco tempo dentro da organização que se ama e se sacrifica para proteger os segredos da Akatsuki, indo até o ponto de tirar a sua própria vida para evitar com que fosse capturado e liberasse essas informações secretas, onde sua morte foi uma das mais heróicas dentro da organização e mostrou quão Kizame era leal à sua causa, onde ele morre com cerca de 32 anos de idade.
Deidara sendo um dos membros mais jovens que fez parte da organização, Deidara era um artista que via as suas explosões como a forma definitiva de arte, onde seu ego e sua obsessão pela perfeição o fizeram se unir a Akatsuki, onde ele se especializou em ataques explosivos e foi um membro até que bem importante para a organização, entrando no time com apenas 19 anos de idade. Então, ficando por pouco tempo nesse posto, Deidara acaba morrendo durante o seu combate lendário contra Sasuke Uchiha, onde o ninja ativa uma grande explosão de alto sacrifício que acaba destruindo tudo e todos à volta menos seu alvo Sasuke, que conseguiu sobreviver enquanto Deidara se autodestruiu, isso com cerca de 20 anos de idade. Sasori, sendo esse outro membro da Katsuki que entrou bem jovem. Bom, Sasori era um prodígio marionetista da Vila da Areia que eventualmente transformou seu próprio corpo em uma marionete para se tornar imortal, onde se juntando a Katsuki com o desejo de criar um mundo sem dor, usando suas habilidades para criar fantoches assassinos. Sasori foi recrutado pela Konan quando ele já tinha arrastado na Vila da Areia e já era muito temido na região, isso com apenas cerca de 20 anos de idade. Então, ficando por muito tempo na organização, Sasori foi derrotado por Sakura e a vovó Shell, e em sua morte ele mostrou um momento de vulnerabilidade, revelando suas insatisfações com a falta de sentido em busca por arte e imortalidade, sendo assim morrendo com cerca de 35 anos de idade, sendo um membro que ficou por bastante tempo na organização. Idan bom, o Idan já é um ninja um pouco mais difícil de saber, a idade que ele entrou para Katsuki é que ele morreu, até porque tem muito pouca informação sobre isso. Mas enfim, Idan se juntou a Akatsuki por causa da sua imortalidade, associando-se ao deus Jashin e assim ganhando esse poder que é bem interessante. Então, sendo recrutado por Kakuzu juntamente com Orochimaru, ele aceitou ir para a organização em troca da organização o protegê-lo para ele continuar fazendo seus sacrifícios. Isso com cerca de 21 anos de idade. Então, sendo um membro que ficou pouco tempo na organização após matar Azuma Sarutobi e inflamar e muito sentido de vingança do Shikamaru, Naraidan foi derrotado por Shikamaru, que o prendeu em uma cova e o deixou lá para morrer de inanição, e apesar de sua imortalidade, é muito provável que de fato Idan tenha morrido já nesse momento, até porque ele não fez mais os rituais para o deus Jashin e a imortalidade dele só era vinda a partir dessa troca. Sendo assim, Idan supostamente morreu com cerca de 22 anos de idade. Porém, vale citar que se ele estivesse vivo, coisa que eu acho muito improvável e também fora do sentido, se ele estivesse vivo em Boruto atualmente, ele teria cerca de 38 anos. Kakuzu trazendo aqui outro ninja que é muito em aberto, a idade exata que ele entra para Akatsuki é a idade que ele morre. Bom, o Kakuzu era um ninja extremamente pragmático que se uniu a Akatsuki após ser expulso de sua vila e funcionar como assassino de aluguel por muito tempo, onde sua principal habilidade era sua imortalidade, adquirindo isso por meio de técnicas secretas que ele roubou lá da sua terra natal. Então, devido ao fato de ser um ninja imortal, é claro que Kakuzu viveu por muito tempo, onde a idade que ele entrou na Akatsuki não é de fato revelada, mas ele tinha em torno de 80 a 90 anos de idade. Então, vivendo por algum período dentro da organização durante uma missão a mando dos líderes da Katsuki, Kakuzu acabou sendo derrotado por Naruto e Kakashi, onde sua morte marcou o fim da busca de Kakuzu por corações novos, onde os dados de quantos anos exatos o Kakuzu tinha quando morreu está bem obscuro e certamente entre os 90 e 100. Especificamente, pelo menos o número que chegou até mim é que ele morreu com 91 anos de idade. Zetsu sendo uma das criaturas mais velhas de todo o mundo ninja e também o grande manipulador da história que aconteceu em Naruto. Desde a fundação da organização, Zetsu sempre desempenhou papéis de espionagem e manipulação, especificamente como observador do que acontecia nas sombras para Katsuki durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Zetsu se mostrou de fato como o grande vilão que ele sempre foi, trazendo Kaguya de volta à vida e trazendo o cara que estava mais tempo ali do seu lado, que era Madara Uchiha. E embora não saibamos de fato qual era a idade exata do Zetsu, até porque ele é muito velho, ele é uma das criaturas mais velhas de todo o mundo ninja. Posso te afirmar que o Zetsu, quando fundou a Katsuki e depois quando morreu, já tinha mais de 1000 anos de idade. Obito Uchiha, sendo esse o fiel escudeiro e também o aluno do Madara Uchiha, Obito levou os planos do seu mestre para frente e acabou sendo um dos grandes causadores de todo o caos no mundo ninja, já que após a morte da Rin, Obito ficou altamente traumatizado e também altamente manipulável por Madara. Assim manipulando também Nagato.
E isso Obito fez com cerca de 16 anos de idade. Então, ficando por muito tempo na organização desde sua fundação ali, desde que virou Nuvem Vermelha até as fases finais. Até porque ele foi um dos últimos que fez parte da Akatsuki a morrer durante a sua batalha final, especificamente contra Kaguya. Obito tomou um golpe fatal, mas antes ele conseguiu ser redimido, sacrificando-se para salvar Naruto e o Sasuke, se tornando finalmente uma espécie de herói após uma longa jornada como vilão. E embora a idade exata com que Obito tenha morrido ainda é muito em aberto e muito subjetivo, pelas minhas pesquisas aqui, parece que ele morreu com cerca de 30 a 40 anos de idade. Com menção honrosa. Temos aqui mais alguns ninjas que fez parte da Akatsuki e têm uma idade exata que ele entrou para Akatsuki, mas eles ainda não morreram, como é o caso particularmente do Orochimaru. Já que Orochimaru se uniu a Akatsuki com o objetivo de adquirir mais poder e atingir a sua busca pela imortalidade, onde sua sede de poder e sua obsessão por experimentos com humanos o tornou uma das figuras mais sinistras da organização. Sendo ele recrutado após ele deixar a Vila da Folha com cerca de 28 anos de idade devido ao fato de não ter morrido ainda. Atualmente Orochimaru já está ali, vivendo aos arredores da Vila da Folha e continua fazendo suas pesquisas, mas vale citar que com uma idade desconhecida, cerca de 29 a 30 anos de idade, ele é expulso da Akatsuki após tentar tomar o corpo do Itachi, assim saindo da organização como um traidor, mas conseguindo sobreviver às represálias que a Akatsuki mandou contra ele, até porque quem sai da Akatsuki já estava ali meio que jurado de morte, mas Orochimaru, além de conseguir entrar para organização, é trair a organização. Ele também conseguiu sobreviver às perseguições desta organização. E ainda sobre ninjas que entraram para Akatsuki, uma idade específica, mas saíram com idades desconhecidas e mais ainda estão vivos. Temos aqui a equipe Takaki, começando pelo Sasuke Uchiha. Bom, Sasuke entrou para Akatsuki inicialmente como parte de sua busca por poder e por causa da vingança com seu irmão, já que depois de ele ter matado um membro da Akatsuki, Obito precisava de alguém para substituir o Itachi. Então ele colocou Sasuke junto com a equipe Taka nessa jogada para que o Sasuke pudesse capturar a Biju de 8 caudas, porém Sasuke falha nesta missão de captura de 8 caudas e depois que a guerra começa a se desenvolver ele deixa a organização e ainda está vivo até hoje, embora dentro de uma árvore. A idade com que ele entra para Akatsuki é com cerca de 16 anos de idade e o mesmo vale para os seus companheiros que a Karin. O Suigetsu e também o Jugo, que embora eles três não tivessem tido uma participação tão ativa dentro da organização, apenas ali como suporte para o Sasuke. Vale citar que eles tinham cerca de 16 anos de idade na ocasião, quando entraram para a Nuvem Vermelha. E também como menção honrosa. Só para finalizar aqui a nossa lista, temos o Juzo Biva, que ficou na Akatsuki por muito tempo e num período ainda misterioso. Mas vale citar que naquela época ele tinha cerca de 31 anos de idade quando vestiu o manto da Nuvem Vermelha.